Bem, somos 70 pessoas. Eu vou passar então para o prefeito Lucimar, que faz a abertura. Em nome da FECAM, nosso muito obrigado, e o presidente da EGEM fala com vocês agora. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os que estão conosco nessa videoconferência. Nós estamos vivendo um momento ímpar em nossas vidas e é necessário que nós nos reinventemos pessoal e profissionalmente. E a Escola de Gestão, integrante do Sistema FECAM, está tentando se reconstruir e fazendo com que essa reconstrução se dê também através de uma nova fase, de uma fase onde a aproximação com a sociedade se faz necessário, se valendo da tecnologia. A FECAM como um todo está enfrentando de maneira muito uníssona todo esse episódio. Nós temos profissionais comprometidos com a sociedade e com as pessoas, tentando fazer com que esse momento difícil pelos quais passamos, nós tenhamos a orientação, o conhecimento necessário para enfrentarmos tudo que está por vir. Por isso, nós fomos buscar uma palestrante para que pudesse também transmitir o seu conhecimento e contribuir conosco para que a gente possa, nesse momento, como disse anteriormente, ímpar de nossas vidas, ter um conhecimento adequado para que a gente possa fazer esse enfrentamento. A doutora Roberta Borghetti Alves, ela é doutora e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo programa de saúde mental da Universidade da Univale, o Acolher. Foi membro da Comissão Nacional de Psicologia nas Emergências e Desastres do Conselho Federal de Psicologia. Participa como colaboradora do Laboratório de Psicologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Docente do curso de Psicologia da Univale. Realiza pesquisa voltadas às temáticas de psicometria, saúde coletiva, psicologia ambiental e gestão integral de riscos e desastres. Portanto, nesse momento em que temos que gerenciar uma grande crise que já está nos acometendo, em Santa Catarina com níveis um pouco menores, mas que mundialmente já tem uma certa intensidade, é importante que todos os segmentos se unam para o enfrentamento. E a EGEM, como disse, junto com o Sistema FECAM, por ser uma das suas integrantes, quer dar sua parcela de contribuição também para a sociedade catarinense e para todas as pessoas que querem juntos somar esforços. Portanto, a partir de agora, seja bem-vinda, doutora Roberta Borghetti Alves, e a palavra está com a senhora. Obrigada, agradeço a sua fala e agradeço também o convite da FECAM. Como muito bem apresentado, me chamo Roberta, e a ideia é justamente nesse período a gente fazer um bate-papo, que seja algo leve, que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre a saúde mental, diante dessa questão de emergência de saúde pública. Daria para a gente combinar, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui, para mais ser um recurso, enfim, para que a gente possa visualizar, e aí à medida que vocês quiserem fazer alguma contribuição, ou quiserem fazer até uma pergunta, enfim, vocês fiquem bem à vontade, aí eu peço que escrevam aqui no chat, que daí a gente dá o espaço para que possa fazer a pergunta, com o microfone, se achar melhor também pelo chat, combinado? Podemos deixar dessa forma? Pode ser? E eu também, a minha fala aqui, eu também venho representando o Conselho Regional de Psicologia, justamente que a ideia é justamente em conjunto com a FECAM que a gente possa continuar essa parceria. Gira na minha conta. Bom, eu vou compartilhar minha tela, pessoal, justamente para que vocês possam estar vendo os slides. Como assim? Estão conseguindo visualizar, pessoal? Vocês puderem só escrever ali no chat. Sim? Sim. Sim.
Bom, primeira coisa que é importante a gente conversar é a questão de emergência de saúde pública, né? A diferença entre emergência e desastre, né? Quando a gente fala em desastre, é importante a gente entender que ele é um evento de grande magnitude que afeta, né, uma determinada número de população. E aí, quando a gente fala na questão de emergência, a emergência ela volta para um cenário de saúde pública, no qual vai necessitar das políticas públicas, né, acionarem tanto o Sistema Único de Saúde como a saúde suplementar. E aí, frente a esse cenário, um aspecto que é importante a gente contextualizar, antes de eu entrar um pouquinho no tema de questão mesmo de saúde mental, é importante a gente pensar e saber que essa situação de emergência de saúde pública, principalmente aqui no Brasil, ela é nova. Por que ela é nova? Porque justamente quando a gente fala, né, em situações de desastres socioambientais, principalmente para quem reside em área suscetível, ou seja, reside perto do morro ou próximo ao rio, muitas vezes essas pessoas conseguem ver o risco por justamente estarem residindo nessas áreas próximas. Agora, quando a gente fala nessa situação do risco do Covid, ele não é algo palpável, né? Ele não é algo visível a não ser pelas pessoas que manifestam essa questão do vírus. E aí é importante a gente pensar nisso, porque isso interfere no nosso comportamento de risco. Na medida que quanto mais a gente percebe a questão do risco, mais será nosso comportamento de segurança, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido que há uma estreita relação nesse sentido, né? E aí, como o risco ele não é palpável, certamente a gente vai ter diferentes comportamentos e diferentes formas de ver a questão do Covid. Até aqui tudo bem, pessoal? É só um aspecto bem introdutório para a gente já adentrar na questão de saúde mental. Bom, quando a gente pensa, pessoal, dessa questão da saúde mental, principalmente em questões de emergência, que agora é o foco Covid, que exige uma prática diferente das demais, porque antes, quando a gente pensava no cuidado em saúde mental, em práticas, né, tudo que interferia a questão da atenção psicossocial, eram cenários de emergências e desastres que a gente podia fazer o acolhimento ao vivo. E agora, frente a esse cenário, né, e por orientação até do Conselho Federal de Psicologia, a gente está fazendo o acolhimento e todo o atendimento de forma online. E aí acaba sendo uma nova prática. E aí, frente a esse cenário, o que a gente precisa pensar como principal aspecto, né? A diferença na questão de duas palavras que muitas vezes a gente acaba utilizando, né? A questão do confinamento e a questão do isolamento, da isolamento. Aí eu quero perguntar para vocês, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que tem o mesmo significado, que é a mesma palavra? Qual será que é o impacto que tem essas pessoas que estão em confinamento e isolamento? Será que é o mesmo impacto? Gostaria de ouvi-los um pouquinho, assim, se vocês pudessem escrever no bate-papo o que vocês acham, para que a gente possa debater um pouquinho mais. A Janice já está dando a opinião dela, se os demais puderem participar. Retomando um pouquinho a pergunta, né? Se o confinamento e o isolamento são a mesma coisa e se o impacto de saúde mental também é o mesmo para essas pessoas. O que vocês acham? As pessoas estão dizendo que não são diferentes, não é a mesma coisa, não é o mesmo impacto, é diferente. O isolamento é diferente, o confinamento. Isolamento é você sair para aspectos essenciais. Não tinha pensado nessa diferença, são bem diferentes. Cada um tem uma percepção. O isolamento serve para as pessoas infectadas pelo vírus. Bom, assim a gente já conseguiu. Isolamento ficam as pessoas isoladas, as pessoas ficam, né? Quem são os doentes, são impactos essencialmente diferentes.
que com essas a gente já consegue, pelo menos, iniciar. Então, realmente, pessoal, a palavra confinamento, ela é diferente do aspecto de isolamento. Uma pessoa que ela está confinada, né, por recomendação do Ministério da Saúde, ela ainda possui sua liberdade, ou seja, não é uma pessoa que ela está com Covid, né, e ela pode ter a liberdade, como por exemplo vou dar um exemplo, eu posso depois aqui da minha fala ir no supermercado, claro, tomando todos os cuidados de segurança, ir, né, ao mercado e retornar. Então, eu não sou uma pessoa que estou em isolamento, eu estou confinada, mas ainda tenho a liberdade de ir e vir conforme for a necessidade. Então, essa é uma pessoa que ela está confinada, né, por medidas de prevenção. Já o isolamento são aquelas pessoas que são um grupo de risco, como idosos, pessoas que já têm idosos, pessoas com doenças crônicas, pessoas que muitas vezes como profissionais de saúde, que estão em contato com outras pessoas e que são um grupo de risco de fato para ter o Covid, ou pessoas que têm já o Covid. Essas em isolamento, no caso, elas não saem, elas não têm essa opção do ir e vir. E aí, certamente, pessoal, tudo isso vai interferir na questão do impacto de saúde mental. Então, isolada é aquela pessoa que ela não tem a liberdade de ir e vir, ao passo de quem está em confinamento tem um pouco mais de liberdade. E aí isso interfere, pessoal, na questão da saúde mental. Bom, e aí para a gente pensar, quem são as pessoas que estão em isolamento e que vão apresentar estão mais suscetíveis à questão da saúde mental, né? Aqui a Sônia trouxe que ambas se relacionam a viver sem interação social e nós formamos assim significados de aprender e lidar com o medo por estar ou poder estar doente. Eu até vou comentar um pouquinho depois, Sônia, sobre isso que tu estás trazendo. Então, se a gente for pensar, depois eu posso compartilhar com vocês, pessoal, ontem a gente publicou um artigo sobre saúde mental e justamente fala sobre essa questão de dicas de saúde mental, posso estar compartilhando também com vocês, né? E aí, quem que são os grupos que estão nesse momento de isolamento e que são mais suscetíveis ao sofrimento? Ou qual que são os principais grupos, pessoal, que podem desenvolver algum sofrimento, né? Aqui a gente destaca os profissionais... Oi? Tudo bom, cara? Desculpa te incomodar aí, cara, mas... Eu acho que alguém está com o microfone ligado. São os profissionais de saúde. Esses profissionais de saúde, de fato, por estarem realizando intervenções, aí o que a gente tem que cuidar, né? Ao estarem realizando intervenções, eles vão ter que aprender a lidar com pressão, não necessariamente tiveram cursos de formação para a questão de atuação em emergência, vão se deparar, infelizmente, com situações de mortes, nas quais os familiares não vão poder velar e passar por esse ritual, né, da questão do luto. Tudo isso vai ocasionando um sofrimento nesse profissional de saúde, que muitas vezes deixa, né, a sua vida como secundária para cuidar do outro. Então, esse profissional de saúde ele vai estar suscetível ao sofrimento. Um outro grupo de destaque seria as pessoas em situação de rua, embora elas não estejam em isolamento. Justamente elas podem passar por alguma violação de direitos humanos que envolve não ter acesso à comida, a aspectos de higiene, e aí tudo isso numa situação de emergência de saúde pública se intensifica. Tem também as pessoas que estão com o Covid, e os estudos mais atuais, principalmente internacionais da China, vão trazer que as pessoas que tiveram Covid estão passando agora por questões de estigma. As pessoas não querem mais se aproximar mesmo após o tratamento do Covid. Não querem mais se aproximar, não querem dar trabalho para essas pessoas e essas pessoas acabam entrando em um sofrimento maior. Além disso, tem a questão dos idosos, né? Justamente porque eles vêm de uma cultura na qual a tecnologia inicialmente não existia. E agora a gente está pedindo formas de estratégia de cuidado nas quais exigem a tecnologia. E aí vai exigir novos comportamentos. Então, esse grupo também ele está suscetível ao sofrimento.
Vou abrir aqui o chat para ver se alguém tem alguma dúvida. Ana Paula traz que a linha de frente, profissionais de saúde precisam de apoio no primeiro momento para o enfrentamento. Nesse nosso estado ainda não temos casos de maneira maciça. Sim, mas exatamente, Ana, o que a literatura, né, e o pessoal já da China, que já publicou alguns artigos, eles fizeram, depois eu vou ensinar para vocês uma técnica, que é uma técnica de autocuidado para os profissionais de saúde. E sim, eles precisam ter formações para situações de emergência, justamente porque todo esse cenário ele vai ter impacto na nossa saúde mental. Além disso, o outro grupo também, que é um grupo suscetível à questão de sofrimento, são os presidiários, né? Justamente por ficarem naquele momento com outras pessoas, não terem visita, enfim, alterar as atividades deles, também é um grupo que vai estar suscetível ao sofrimento. E os imigrantes, que nesse cenário do Covid também vão estar apresentando, poderão estar apresentando algum sofrimento psicológico. A Carla pergunta, a intervenção com os profissionais são mais no âmbito das TCCs, aqui tu dizes das terapias cognitivas comportamentais, Carla, é isso? Ah, perfeito. Sim, eu vou estar comentando um pouquinho sobre que a abordagem a qual eu utilizo, que é a terapia cognitivo-comportamental. A maioria dos estudos tem trazido uma eficácia utilizando essa abordagem, né? Principalmente quando envolve recursos de respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de atenção plena, né? Realmente contribuem para esse processo. Pessoal, essa é a ideia, vão interagindo e eu vou parando a minha fala justamente para que seja, né, um espaço agradável para que a gente possa ir debatendo. Deixa eu ver se tem mais alguma... A Divanete traz também, penso que todas as pessoas que têm vida ativa estão sofrendo esse impacto, já vou estar comentando sobre isso, né? Agora, nesse momento, são as pessoas que estão mais suscetíveis. Aí depois eu vou falar um pouco das pessoas que estão em confinamento, que nesse caso são a maioria de nós, né? E aí eu vou comentar um pouquinho dos impactos. Bom, o que acontece, né? O que a literatura hoje vai trazer que são os principais impactos da saúde mental, se a gente for ver para esses grupos, né? Primeiro, a gente observa aumento da ansiedade e de depressão, dificuldade em lidar com pressão e a possibilidade de morte, como eu comentei para vocês. Então, justamente não ter um preparo psicológico, uma formação para atuação em emergência de grande proporção, tudo isso contribui para essa questão do sofrimento. A questão também da insatisfação com as provisões e a questão também de recursos técnicos, muitas vezes não ter a questão do EPI, né, do equipamento de segurança, isso contribui também para essa sensação de medo, essa sensação de impotência. É comum nesse cenário inicialmente ter choque, tédio, frustração, sensação de isolamento ampliada, no sentido da pessoa olhar e ver que realmente está todo mundo nessa situação de isolamento e aí se sentir mal, se sentir triste. É comum também a questão de estresse agudo, isso a literatura tem trazido muito, pessoas que a partir do 10º dia de confinamento ou isolamento, a tendência é que aumente o nosso estresse, aumente a situação de esgotamento até mental, aumente também a questão de comportamentos infelizmente violentos e aumente também a questão de depressão, ansiedade, como eu tinha comentado. Isso, Ana Paula, episódios de ataques de pânico também, em situações devido à questão da ansiedade também, a gente já, infelizmente, tem atendido. A literatura também, a gente tem visto aqui no Brasil a questão de pensamentos e tentativas de tirar a sua própria vida. Os estudos realizados agora na China, e todas as referências são desse ano, eles trazem que houve um aumento, na medida que houve Covid, houve um aumento de tentativas de suicídio. Então, a gente precisa pensar justamente em ações de saúde mental, ações de acolhimento, para buscar prever, né, essa questão de minimizar essas tentativas de suicídio.
Houve também o aumento de abuso de substâncias, né, de álcool e outras drogas, e como eu comentei, a questão do comportamento violento. Que bom, que bom. É justamente essa parceria que a gente quer entre CRP e FECAM, que a colega comentou, né? Além disso, observa-se, principalmente em profissionais de saúde, a questão de exaustão, né? Ou profissionais que, de fato, realizam várias atividades e que têm sido muito demandados, e a gente chama atenção também para a política pública da proteção e defesa civil, que tem feito um ótimo trabalho, mas também está suscetível a esse aspecto de exaustão. E tem um estudo interessante, pessoal, para a gente até pensar, que isso a literatura do Brasil não traz, mas a internacional traz, que à medida que aumenta-se o tempo de confinamento, pode aumentar a questão do desapego com as demais pessoas. E isso é um aspecto delicado, porque a gente precisa incentivar por meio das mídias e da comunicação de risco aspectos de empatia, de atividade ao próximo, porque o desapego a outras pessoas ele pode contribuir por um comportamento mais egoístico, no qual não penso no outro, e isso pode contribuir para o aumento do COVID. Baixa concentração e indecisão, a gente tem visto pelos nossos alunos e por pessoas que estão constantemente pesquisadores, professores, que houve uma baixa concentração, que estão tendo dificuldade em se concentrar em tomadas de decisão. Além disso, também tem profissionais de saúde que, na medida que se aumenta esse tempo do COVID, podem vir a ter um baixo desempenho e uma dificuldade, um medo de voltar ao trabalho, justamente por causa desse medo de ser contaminado, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Para quem sofre de ansiedade, como o meu caso, é bem complicado. Exatamente, Jaqueline, esse é o momento que para quem nesse momento já tem um pouco de ansiedade, a tendência é aumentar. Por isso a importância, Jaqueline, de estar em atendimento, de ser acolhida. Tem vários grupos já de psicólogos que estão fazendo esse atendimento de forma voluntária, e a importância, né, de estar procurando uma assistência, porque realmente quem já apresenta algum sofrimento, a tendência em situação de confinamento ou isolamento é aumentar. A Janice faz uma pergunta aqui, em relação às violências, crianças, adolescentes, mulheres, podem se agravar, por isso a importância da assistência social e do conselho tutelar ativos, mesmo que atendimento remoto ou teletrabalho. Exatamente, Janice, já houve, né, aumento de denúncias em situação de violência, porque o que acontece quando a gente fala em cenários de confinamento e isolamento, o que a gente vê, né? Por exemplo, tem pessoas que estão apresentando um menor nível de sofrimento porque a rede de apoio familiar, a casa, era um fator de proteção. Já outras, a casa era um fator potencial de risco. Ou seja, acaba aumentando essa questão de violências, de comportamento mesmo, que contribuam, comportamentos violentos que contribuam, então, para essa questão do sofrimento. Aqui tem uma outra pergunta. Hoje uma idosa me perguntou: o que acontece com quem já pegou o coronavírus? Volta a pegar novamente com contatos com outros infectados? Estou com medo, disse ela. Ninguém fala sobre isso depois de pegar. Com isso vejo que mesmo nós que estamos nos trabalhos à frente dessa população não sabemos como orientar. Então, essa pergunta ela é bem pertinente. O adequado é sempre a gente buscar informações, e se caso, naquele momento, pessoal, a gente não souber a informação, e tudo bem, a gente não é obrigado e nem vai saber tudo, mas dizer, olha, realmente, o que a gente pode fazer nessa situação? Se demonstrar empático, realmente, imagino o sofrimento e a preocupação da senhora. No momento eu não sei dar essa informação, mas eu vou buscar, peço que você entre em contato com tal telefone. Então, a gente saber, pelo menos, quem a pessoa pode contatar e se permitir dar espaço para a pessoa falar,
isso já contribui bastante, pessoal. Até eu estava comentando que eu dou um curso de primeiros auxílios psicológicos pela clínica na qual eu atuo, e as pessoas justamente querem saber exatamente isso. Bom, mas o que eu falo? Tem uma palavra mágica, né? Não tem uma palavra mágica, mas a gente se mostrar dizendo, olha, imagina o teu sofrimento, estou aqui para te ouvir, pode ser que eu não saiba tudo que, né, resposta para te dar, mas estou aqui para te ouvir. Só isso a pessoa já sente mais segura, consegue ouvir de uma melhor forma, né? Dá um espaço de voz, né? Seria o mais adequado nesse momento. Como religiosos, também temos enfrentado as mídias para chegar aos fiéis. Temos tido cuidado em alcançar as pessoas mais fragilizadas, pois a espiritualidade fortalece as mesmas. Perfeito, Betina. Realmente tem estudos que vão trazer que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Então, a questão da espiritualidade também é um aspecto que é importante. E o que é bacana da espiritualidade? Que ela vai trazer esse aspecto de preocupação com o próximo, de entender que isso é uma etapa que vai passar. Então, a espiritualidade ela vem como uma necessidade da esperança para a população. E aí, olha só que interessante, a maioria dos estudos vão trazer que de nada adianta eu trazer vários números para a população, de várias pessoas que estão sendo afetadas, se aquela população, ao olhar para aquele número, se sentir incapaz, se sentir impotente. Na medida que ela se sente impotente, incapaz de resolver aquele problema, aumenta-se o pânico, aumenta-se a ansiedade, aumenta-se o nível de preocupação e aí não é eficaz. O que seria eficaz nesse sentido? A gente trazer o número de pessoas que são afetadas e, ao mesmo tempo, dizer que há esperança, que a gente deve olhar para o próximo, aspectos de empatia e trazer, já dar dicas de justamente como que a pessoa ela pode se cuidar, quais os estudos que estão sendo feitos frente ao Covid para dar essa sensação de esperança, para aumentar a sensação de eficácia, porque caso contrário, vai dar mais pavor e preocupação à população. O atendimento remoto é um mecanismo bom para atender e acolher as famílias que tiveram problemas. Uma pessoa me ligou e fiz abordagem pelo... Exatamente, Ana Paula, é uma das tecnologias de informação e comunicação que são necessárias frente a essa questão do Covid. Vamos para outra pergunta. O gerenciamento do estresse pós-desastre será uma necessidade para os profissionais envolvidos na linha de frente, suporte e ações? Que parceria do CRP pode ser produzida em todos os âmbitos? Então, o que o CRP ele já tem feito, né, frente a esse cenário? Ele já tem dado orientações e marcado reuniões com esses grupos de voluntários, de psicólogos que estão se mobilizando para atender as pessoas que estão em sofrimento e para as pessoas também, os profissionais de saúde. E o que a gente tem orientado esses profissionais? Para que no momento que ele pense nesse atendimento e oferte esse atendimento, ele garanta de forma voluntária o atendimento início, meio e fim, né? Mas realmente a gente precisa pensar não só em uma ação de saúde mental durante o Covid. Os estudos mostram que precisa ter atendimento e acolhimento para a população após a ocorrência da emergência. Ah, tá, perfeito. Vamos seguindo então, pessoal. Aqui eu já trouxe um pouquinho. E agora eu vou trazer um pouco sobre o impacto de saúde mental para as pessoas que estão confinadas, ou seja, aquelas que de fato elas têm uma certa liberdade. Então, a primeira preocupação que as pessoas têm, eu vou pedir depois para quem está cuidando, só por causa dos riscos aqui, que está arriscando a apresentação. E não é eu que estou fazendo, se puder depois apagar. Enfim, obrigada. A primeira preocupação que as pessoas têm, principalmente quem está em confinamento, ou seja, que tem essa liberdade, né, de ir para o supermercado, ou enfim, é o temor pela exposição ao contágio, como o próprio colega falou, da idosa que está preocupada, o estresse que a divergência de opiniões de informações causa, pessoal. Então, a primeira dica que eu dou de saúde mental é a gente escolher
qual noticiário que a gente vai ver, dar dica para as pessoas também fazerem isso, porque os estudos vão trazer que se nessa situação de confinamento a gente aumenta a frequência de acesso às mídias, e isso aumenta o nosso nível de estresse e preocupação. Então, o que a gente pede é: escolha as fontes confiáveis de informação, separe um horário que você vai ver o noticiário, mas evite ver o noticiário de manhã, tarde e noite, porque realmente isso vai aumentar o nível de estresse, de preocupação e também o nível de, justamente, de estresse, como eu comentei. Janice trouxe: temos muitos psicólogos nas políticas públicas, saúde, educação e assistência social. O trabalho psicossocial nesses equipamentos municipais também vão precisar se organizar para o atendimento da população após a pandemia, com certeza. Por isso que a gente defende, pessoal, a questão, eu vou até trazer um outro slide que não era o foco aqui. Será que seria possível, não sei quem está escrevendo, se pudesse apagar esses riscos e essas flechas que não fui eu que fiz aqui? Daí, aqui, pessoal. O que a gente defende, né? É uma atuação justamente a psicologia e todos a enfermagem, todos os profissionais de saúde, que a gente possa atender justamente nessa questão partindo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente entende e defende que a psicologia e as demais categorias atuem em conjunto com a política de proteção e defesa civil, que essas categorias sejam inseridas justamente para que a gente possa atuar também na etapa de reconstrução. Tá? Bom, deixa eu só voltar aqui. Então, a gente estava conversando sobre o estresse devido à divergência de opiniões e informações. A gente tem observado também padrões irregulares da questão do sono, preocupação em ter o Covid, incertezas até trabalhistas, econômicas, frente a todo esse cenário, que isso pode também trazer um prejuízo para a população. Humor rebaixado também, a questão de ansiedade, também a questão de depressão e o aumento, como eu comentei já, de substâncias psicoativas. E aí, o que a literatura, principalmente internacional, vai trazer para quem já passou por uma situação de Covid? Vai trazer que, principalmente, os profissionais de saúde vão estar mais suscetíveis à questão do sofrimento, e a gente precisa, né, enquanto políticas públicas, enquanto saúde do trabalhador, pensar em estratégias de autocuidado. A população mais jovem, justamente porque ela não está emitindo um comportamento de segurança e de proteção. Pessoas que apresentam um baixo grau de escolaridade, justamente por muitas vezes não ter uma condição de renda ou ter uma baixa escolaridade. E aqui vai ter relação com a questão da baixa escolaridade, justamente porque não tem acesso a, muitas vezes, a questão de alimentação, né, de forma a atender as necessidades básicas, poderão estar mais suscetíveis. Mulheres também, sexo feminino, justamente porque a gente a gente ainda vive numa cultura mais patriarcal, onde que a mulher ela acaba tendo múltiplas tarefas, ou seja, cuidar do filho, dar conta do trabalho, organizar a casa, elas vão estar mais suscetíveis ao sofrimento. Ter somente um filho também vai contribuir, porque justamente nesse caso os pais têm que dar atenção a esse filho, e ao invés de, por exemplo, famílias que têm mais de um filho, os próprios filhos acabam interagindo, criando, né, realizando atividades lúdicas, e isso diminui a questão do estresse. E histórico de doenças psiquiátricas, ou seja, quem já tem sofrimento psíquico certamente vai ser um pouco mais afetado por essa questão do confinamento e isolamento. Então, a Ali está perguntando aqui o que pensar para os profissionais além desse acolhimento individual. Eu já vou comentar ali de uma técnica que a gente pode utilizar, né, que todos nós podemos utilizar, principalmente os profissionais de saúde. Né, o adequado é ter
formação para atuar em emergência, pensando que isso interfere na questão da saúde mental, plano de resiliência, que depois eu vou explicar o que é, e claro, se eu continuar apresentando sofrimento, as pessoas elas precisam ter o atendimento psicológico. Ana Paula, eu, enquanto psicóloga, demorei cerca de 9 dias para assimilar tudo isso que estava acontecendo e me adaptando às novas tarefas, com meu filho sem aula. Exatamente, Ana Paula, todos nós, né, estamos sendo afetados por isso, e aí a importância da gente entender que também nós precisaremos de estratégias de autocuidado, e todos nós estamos passando por essa situação. Como proceder com crises de ansiedade com pessoas com autismo? Então, essa questão da crise, essa questão das pessoas que têm autismo, não é muito a minha área, tá, pessoal? Então, eu posso depois indicar uma pessoa mais indicada para dar orientações específicas para a questão do autismo, tá? Porque aí tem o método ABA, análise do comportamento, que são alguns aspectos da psicologia, e teriam pessoas mais adequadas nesse momento para te responder a pergunta. Quem sabe uma sugestão, né? Uma próxima palestra pode ser pensado nas questões das pessoas com deficiência, que aí entra a questão do espectro do autismo, que realmente é um manejo diferente, e aí precisa, de fato, né, pensar sobre isso. Ótima pergunta. Bom, e aí, pensando na questão dos estressores durante o confinamento, né? A literatura vai trazer que passar de mais de 10 dias em casa, né? Eles fizeram uma relação do número de dias que a pessoa passou em casa e o aumento do sofrimento. E aí eles viram que realmente passar mais de 10 dias é um fator potencial para sofrimento. Medos de infecção, a pessoa ficar totalmente com hipervigília, né? Ficar todo momento preocupada se vai ser afetada ou não, se vai ser contaminada, isso contribui. Frustração e tédio também são alguns estressores. Como eu comentei, informações inadequadas e suprimentos inadequados. Então, por exemplo, os profissionais de saúde não terem os EPIs acaba também sendo um fator potencial de sofrimento. E aí, o que é importante a gente pensar também? Após a situação de confinamento, será que teremos sofrimento? Sim. E muitos vão ser voltados a preocupações de finança, e como eu comentei também, o estigma da pessoa que teve Covid. Lá na China, as pessoas não se aproximavam, não davam oportunidade de emprego para quem teve a questão do Covid, né? Pode ser que seja diferente aqui no Brasil, mas são alguns resultados que já ocorreram. Então é importante, a partir da minha fala, a gente pensar que a duração de tempo de permanência em casa é um fator importante a ser pensado, por isso que a gente tem que pensar em técnicas de autocuidado e criar, então, um plano de resiliência justamente para pensar nesses aspectos de autocuidado que eu vou estar comentando agora com vocês. Então, a primeira dica de saúde mental que a literatura traz e que eu tenho indicado é a interação por redes sociais. Então, por exemplo, se hoje a minha filha, que não mora comigo, é a pessoa que é o meu fator de apoio, então por que não agendar uma chamada de vídeo, eu continuar mantendo relação com essas pessoas que eu tenho afeto e que me fazem bem por meio das redes sociais. E claro, só cuidem com aquilo que eu comentei, que isso não seja em excesso. Aqui a Taina comentou: muitos não estão na linha de frente, mas lidam o dia todo com orientações de problemas ocasionados pelo Covid. Exemplos de nós, funcionários da FECAM. Tenho, de certo modo, evitado olhar noticiários para não me afetar, mas temo me sentir egoísta por conta disso. Grande conflito na minha mente. O que eu devo fazer? Inclusive, me sinto mal por dar tempo e me desligar do celular. Excelente pergunta. Eu acho que primeira coisa, esse aspecto que tu tem feito de dar um tempo, se desligar do celular e dar um tempo para ti, é uma das estratégias excelentes para a questão do autocuidado. Realmente a gente dá um tempo para nós, assistir uma série ou alguma coisa que a gente goste, né? Escolher um noticiário no qual a gente vai olhar
escolher uma fonte de informação que seja confiável, que a gente vai olhar, é uma boa estratégia. E realmente, como a gente muitas vezes não é acostumado a realizar esse autocuidado, a gente se sente mal. Mas será que é isso que eu estou fazendo está certo? E fique tranquila, porque essa é uma forma justamente de a gente manter, né, a nossa saúde mental e ter esse tempo para também se desligar de todo esse aspecto do Covid. É necessário, pessoal, a gente não precisa ficar 24 horas alerta sobre tudo que acontece no Covid, porque senão realmente vai dar um esgotamento psíquico, mental, e aí a gente vai ir para um outro patamar, que daí entra a depressão, o burnout, que é o esgotamento, e aí é importante a gente pensar. E a Ana Paula está contribuindo que é um mecanismo bom para a sobrevivência e manter saudável, exatamente, no sentido de preservar a saúde mental. Estabelecer uma rotina. Isso, pessoal, é uma dica, mas eu entendo, tem muitas pessoas, como a Ana Paula comentou, que passam por um período de adaptação, que a primeira semana não conseguiram produzir nada, e que agora que estão começando a produzir algumas atividades de rotina. Então, é normal a gente estar no processo de adaptação e no início não querer fazer as coisas, estar no esgotamento, e depois, com o tempo, né, começar as atividades. Então, o que eu recomendo? Tem uma técnica que é a técnica da escada, né? Que é o recurso da escada. Que se hoje você está com dificuldade, por exemplo, de organizar as atividades de vida diária, você pode listar do grau de complexidade mais leve, o que é mais fácil hoje você fazer, para o grau mais difícil. E aí você vai estabelecendo prazos. No primeiro grau, então, eu vou tentar manter uma rotina de sono, dormir tal horário, acordar tal horário. Isso é possível? Daí tu vai vendo do que é mais fácil fazer para o que é mais difícil. Por isso a técnica da escada, né? E conforme for o nível de complexidade para ti, você vai deixando mais no alto. Essa é uma possibilidade para conseguir retomar as atividades de vida diária de uma forma que a gente não se sinta tão pressionado, não se sinta tão mal por isso. Planejar também exercícios em casa, se possível, pessoal, se as pessoas já faziam atividade física, tentar fazer alguma atividade, porque ela contribui para a questão do bem-estar. Inclusive, até tem dicas de educadores físicos que têm gravado os vídeos justamente para questão de exercícios que podem ser feitos em casa. Técnicas de respiração, tem vários aplicativos, né, da própria psicologia que vocês podem baixar de forma gratuita, que são exercícios de respiração, de relaxamento. Inclusive, aplicativos de música já colocaram músicas calmas para relaxamento, dicas de relaxamento que podem ser baixados e utilizados em alguns horários para nos ajudar nessa busca, né, do bem-estar. Aqui eu trago também questão de ambientes restauradores. O que seriam ambientes restauradores? A gente pode pensar na nossa própria casa. Então, por exemplo, tentar colocar aspectos verdes que nos ajudem com o bem-estar. Então, a literatura vai trazer que aspectos que envolvam natureza, qualquer recurso da natureza, diminui o nosso estresse. Então, por exemplo, ter planta em casa, se possível. Mas eu não tenho planta. Então, pelo menos liga a TV e coloca por exemplo, uma imagem de mar e coloca no fundo do celular uma música de barulho de mar, barulho de pássaros, tudo que envolva a questão de natureza, né, seja ela auditiva ou visual, nos ajuda a aumentar a sensação de bem-estar. E são recursos que a gente teria aqui, né, na própria casa. Tem a técnica também que a gente chama a técnica PARE. Então, às vezes, a gente vem com muitas preocupações. Eu vou me contaminar, as coisas não vão dar certo, não vou conseguir. E aí, esse pensamento ele vem acelerado. A gente pode dizer para nós mesmos: pare, Roberta, calma, uma coisa de cada vez. É uma técnica que também ajuda nesse período de confinamento. Outra técnica se chama imaginação guiada. Então, por exemplo, eu me imaginar que estou num lugar no qual eu sinto saudades, que me faz bem. Isso também ajuda na sensação de bem-estar. Tem uma outra técnica que se chama a técnica acalme-se, que o primeiro passo é aceite a sua ansiedade. Então, a gente aceitar que tudo bem, a gente pode se sentir nervoso, agitado em função dessa questão do Covid. Buscar contemplar as coisas que estão à nossa volta. Então, eu ir até a janela olhar o movimento,
dizer para mim mesmo, né, que é agir com ansiedade. Tudo bem eu me sentir nervoso, ansioso nesse momento. Muitas pessoas também estão se sentindo assim. Liberar o ar pelos seus pulmões, que aí é a respiração. Examinar os seus pensamentos, ver se ainda tem pensamentos de preocupação. E entender que é comum, nesse momento, a gente ter preocupação, que todo mundo está sentindo isso. E tentar buscar, lembrar que isso, né, vai ter um ponto final, tentar pensar em coisas também positivas dentro do que é possível, porque se a gente focar só no aspecto negativo e só na preocupação, isso também aumenta a nossa ansiedade. E aí, para finalizar a minha fala, a técnica que eu trouxe, e isso é da China, que eles usaram com profissionais de saúde, os psicólogos, e que eles tiveram muita eficácia, que se chama a técnica APP, que é antecipar, planejar e prevenir. Que essa técnica, pessoal, todos nós podemos fazer. Antecipar, o que seria, né? A gente pensar em como que a gente lida com a situação de estresse e como que a gente acha que a gente vai continuar lidando com essa questão do confinamento e isolamento, compreender que vai ter em algum momento que a gente vai sentir por alguma situação de estresse e tente imaginar como que seria essa resposta que a gente poderia fazer frente a essa sensação de estresse e essa sensação de emergência. Por isso que antecipar é imaginar como que a gente reagiria frente à situação do Covid ou frente caso algum familiar seja, né, venha a ter o Covid, ou enfim, é importante a gente, nesse momento que ele diz, antecipar e compreender a questão do estresse. Aí a gente vai para o segundo passo, que é desenvolver o plano pessoal de resiliência, ou seja, eu pensar quais são as minhas principais reações que eu tenho tido nesse momento. Fico nervoso, ansioso, isso seria antecipar. Planejar. Quais técnicas que eu tenho feito comigo que me ajudam a aliviar o meu estresse, que me dão sensação de bem-estar. E aí eu coloco aquelas técnicas que eu posso fazer. E, por fim, prevenir seria justamente a gente começar já a aplicar esse plano de resiliência, justamente para nos amparar nesse momento, né, de situações de estresse. E aí é importante, no momento, a gente monitorar. Veio o aumento, estou me sentindo mais ansioso hoje, então eu pego o que eu escrevi do meu plano de resiliência e vou aplicar uma técnica de respiração, vou aplicar uma técnica de relaxamento, né? Vou tentar fazer uma imaginação guiada, por exemplo, né? É uma técnica que tem dado muitos resultados na China e que a gente pode aplicar aqui. Temos acesso ao arquivo dessas técnicas, gostaria de trabalhar com um grupo que apoia outras pessoas, ou seja, cuidar de quem cuida. Então, esse material é um material que eu desenvolvi no mini curso. Depois a gente pode ver que eu posso mandar as referências para vocês. Mas esse slide especificamente é o slide que eu utilizo no mini curso, mas eu posso mandar o material que eu utilizei, né, de leituras, enfim. Os idosos, de maneira geral, estão se sentindo deprimidos por não poderem circular e, ao mesmo tempo, poder fazer o que mais gostariam, que era frequentar os grupos de convivência, aulas em grupo, a falta de contato com outros idosos. Mesmo que as tecnologias auxiliem como meio de contato, sabemos que muitos ainda não têm esses meios e não conseguem lidar com a tecnologia, principalmente camadas da população de idosos mais vulneráveis. A depressão poderá ser um fator que adoecerá esses idosos? Sim, nesse sentido, sim. E aí a importância da gente fazer esse levantamento de quais são os dispositivos que estão abertos nesse momento para que esse idoso consiga naquele momento, ser acolhido por telefone. Isso é a questão da utilização do telefone é uma ótima estratégia, colocar, por exemplo, divulgar o número do CVV, de plantões mesmo de telefone que as pessoas possam ligar para poder, pelo menos, desabafar nesse momento, já que não tem acesso à tecnologia. Fugir das notícias que circulam nas redes sociais sem fontes seguras alivia a alma. Há muito extremismo e partidarismo
prestando um desserviço nesse momento. Exatamente, Alexandre. Isso é um aspecto que a gente tem que realmente filtrar nesse momento para que a gente não entre, né, sem perceber nesse momento de ansiedade e hipervigilância. Então, realmente, a gente tem que cuidar com essas questões. Bom, pessoal, pensei nesse momento nessa fala, não sei se alguém, né, tem mais alguma dúvida ou algo que queira perguntar, enfim. Rui, quer perguntar algo? Então, Roberta? Isso. Ouvindo? Roberta, boa tarde a você. Quero te parabenizar pela fala, uma fala bem importante nesse momento, né? Eu me chamo Janice, sou assessora em políticas públicas da FECAM, na área da assistência social, tenho dado um suporte também junto com a Carla da CNM, que está aí conosco, com outros técnicos aqui do Estado, enfim. Queria só fazer um comentário sobre a fala da Marisa. A Marisa é uma colega nossa do município de Pinhalzinho, né? Sobre a questão dos idosos, né? Nós somos uma política pública que trabalha muito na questão contra o isolamento social, porque nós tentamos trabalhar para que as pessoas, de fato, consigam ter uma convivência familiar e comunitária bastante fortalecida. E, nesse momento, a gente se depara com uma contradição, que é trabalhar com as pessoas para que elas fiquem em isolamento social. E aí acredito que essa sua fala, né, da questão do que é o isolamento e muitas vezes também o que é a questão do confinamento, ela vem ao nosso encontro, porque esses idosos, essas famílias, elas precisam continuar sendo atendidas pelas políticas públicas. Talvez não mais de forma presencial neste momento, mas de forma remota, talvez algumas visitas em casos em que a visita ela é necessária em função da própria questão da saúde mental das pessoas. Então, eu queria só destacar essa importância também da gestão municipal, através dos secretários e gestores da assistência, da saúde, da área da educação também, enfim, porque tem muitas famílias que têm os filhos também na escola e estão tendo que lidar com isso, deles poderem dar esse suporte e pensar em reordenamento de serviço para não abandonar essas pessoas, para que esses idosos, de fato, eles não tenham um abandono social, isolamento social, que é tudo aquilo que a gente luta contra, né? Então, quero agradecer uma oportunidade bem importante da gente conversar sobre isso. Espero que a gente tenha outras oportunidades com o CRPP. Obrigada, Janice. Eu acho que essa tua fala ela é bem pertinente, porque realmente é um desafio para todos nós, porque até então a gente vinha de um plano de gestão de respostas, né, de emergências e desastres, no qual eram previstas ações presenciais. E agora realmente a gente tem que se reinventar e pensar, enquanto política pública, como que a gente consegue ainda garantir os direitos humanos, né, e a promoção da saúde mental frente à situação de confinamento e isolamento, realmente. Não sei se alguém quer... Acho que tinha uma pessoa que estava querendo tirar uma dúvida. Acredito, só para fazer uma outra intervenção, que se alguém tiver também alguma dúvida, pode nos deixar os e-mails, né, que a FECAM encaminha, e aí a gente pode também estar dando esse suporte, enfim, para as necessidades, né. Eu acho que a Carla da CNM está querendo falar. Carla? Carla? Tudo Carla, bem? tá ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Sim, Sim. na verdade era... Tudo bem, gente? Boa tarde a todas e a todos. Na verdade, era também agradecer a participação da Roberta, CRP, sempre atuante, né, em todos os estados. Isso é muito, muito importante, muito bacana. E só queria fazer uma pequena contribuição
sobre essa intervenção em saúde mental, com essa, já que foi apontado como, né, não só por ti, Roberta, mas, né, tem estudos e a percepção com os imigrantes, né? Eu noto, até porque eu sou imigrante, estou há 30 anos no Brasil, mas o meu sotaque me entrega, né? Coração brasileiro, mas o sotaque não é. Que os profissionais de saúde, as profissionais de saúde, na medida do possível, né? Que se atenham à situação, digamos, a indicação do problema que essa imigrante está trazendo. Porque algo que eu noto, e isso assim de relatos, de espaços que eu, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, eu sou conselheira municipal e lá também tem participação de imigração de imigrantes mais recentes, né, digamos. Não eu que já sou da velha guarda, né, 30 e poucos anos aqui já. Que às vezes os profissionais ou as profissionais de saúde, quando notam o sotaque da pessoa, começam a perguntar, tipo, eu sou do Uruguai. Que legal, eu conheço o Montevideo. Tipo, começam a falar em coisas turísticas e meio que, e eu acho que às vezes é falta de, eu vou usar uma palavra forte que não treino, né, em acolher essas populações, né. E então essa intervenção com imigrantes, esse acolhimento com imigrantes, né, homens e mulheres, famílias imigrantes, acho que tem que ter também esse cuidado de que não vire uma entrevista de como o país de onde você vem ou não é bonito, é feio, é legal, eu visitei, eu conheci, porque isso vem bastante, assim, bastante dos espaços de imigrantes que eu conheço, e isso é um apontamento recorrente. Às vezes o profissional de saúde para de ouvir para interferir, dizendo, Montevideo é bonita, Buenos Aires, que legal, eu fui ano passado, tá, mas assim, legal que você foi ano passado. Agora eu aqui, uma pessoa imigrante, estou te trazendo uma queixa, uma questão, né? Então, essa intervenção, o meu sentimento é que tem que ser bastante trabalhada, né, lá na ponta com os profissionais de saúde, para que tenham essa percepção, esse se colocar no lugar do outro também para essa população. Era isso. Perfeito, Carla. Depois eu posso compartilhar com a Cristiane, né, fica 2 materiais para ajudar nesse sentido. Né? Eu posso mandar os primeiros auxílios psicológicos, que é um manual da Organização Mundial da Saúde, que ele dá dicas de como que a gente pode acolher nesse momento de situação de emergência e desastres, e eles fizeram um agora de 2020. Então, vou mandar esses 2 materiais que ajuda já, e depois ela, né, a Cristiane pode estar encaminhando para todos vocês esses 2 materiais que eu acredito que iria auxiliar nesse sentido, justamente para validar, né, a fala e dar o espaço de escuta, não desvalidar a questão da imigração, né? Acho que é bem pertinente isso. Muito obrigada. Teve aqui o Alê perguntou se eu teria alguma fala direcionada aos gestores. Eu acho que o que é importante a gente pensar enquanto gestores, que primeiro, qualquer situação de emergência e desastre vai ter um impacto de saúde mental, e se não houver um investimento público em termos de políticas de saúde mental, pensando em profissionais da comunidade que podem dar os primeiros auxílios psicológicos, que são técnicas que qualquer pessoa pode dar, desde que tenha formação para isso, psicólogos que façam, por exemplo, um acolhimento, né, e que deem esse espaço de escuta para os profissionais também, que acolham esses profissionais, que a equipe esteja preparada também para atuar na emergência e que de fato seja criado um plano de contingência, que seria um plano de resposta, no qual a gente precisa incluir a saúde mental, porque caso contrário,
a gente vai ter um aumento de gastos de medicamentos que voltam-se a questão de antidepressivos, ansiolíticos, e isso, se a gente for comparar o gasto que se tem com o número de profissionais com o gasto que se tem com o número de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos é muito maior. Então, a gente precisa realmente de investimento nas políticas públicas de saúde mental e ter um plano de contingência onde que a gente inclua a saúde mental. Eu acho que o Rui queria fazer uma fala, Rui. Não estamos te ouvindo. Não, eu vou deixar aberto, eu vou falar antes do fechamento pelo prefeito Lucimar, ok? Tem mais alguém que gostaria de falar, usar a palavra? Bem, antes de repassar novamente para o prefeito Lucimar, o presidente da EGEM, deixa eu aproveitar, em nome do Sistema FECAM, e colocar algumas questões que nos preocupam e vão ser pauta dos próximos dias, né? Existem muitas fronteiras onde a gente está atuando. O grande desafio dos próximos dias vai ser intensificar o trabalho de campo, a questão da segurança dos trabalhadores. Todos sabem que nós já estamos convivendo com um processo extremamente complexo, onde já no Estado há contaminação de trabalhadores da saúde por falta de equipamento, enfim, por falta de testagem, né? O nível de pressão no ambiente dos trabalhadores essenciais da saúde e trabalhos acessórios, ele está muito alto, também em face da baixa testagem, da nossa incapacidade ainda de enfrentar com equipamentos suficientes, né? Isso tensionou muito das últimas horas por conta de que sabemos que o país está sendo impedido de receber equipamentos, por conta que sabemos que o quadro de equipamentos disponíveis no Estado está dramaticamente inferior à nossa necessidade e que vai demorar muito mais do que esperávamos para chegar a um ponto minimamente razoável. Enfim, é uma enormidade de questões que, especialmente para o servidor público e para aqueles que cuidam do cuidado, né? Que cuidam da tarefa de cuidar, que também hoje é uma tarefa dos prefeitos, dos gestores de saúde. Mesmo o fato de que nos últimos dias perdemos calculamos em torno de 150 gestores que estão indo para a política e saem dos seus cargos. Então, é um ambiente extremamente desafiante, que nos obriga, numa vertente, como diz o prefeito Lucimar, a criar ambientes de proteção, de ensino, de conversa, de diálogo, de aprendizagem, mas também dizer sempre para todos os que estão comprometidos com esse momento que na outra fronteira nós vamos viver dias muito dramáticos e precisaremos todos nós que temos essa disposição e a responsabilidade com a fronteira dos serviços, de sermos muito fortes, ao mesmo tempo muito resilientes, muito capazes de assumir a condição de liderança, de sermos perspicazes em perceber aquilo que rodeia esse ambiente, onde nas próximas horas, por um lado, nós vamos continuar insistindo na organização do espaço público, ao mesmo tempo temos que dizer para todos que há limites. Estamos conclamando os gestores continuadamente de que precisamos ter clareza que as coisas vêm intensas, são dramáticas sim, né? Mas que a nossa capacidade de enfrentá-las ela deve subir e crescer na medida da nossa decisão pessoal e da instituição FECAM, do sistema, de todos nós, de enfrentarmos. Não há outro caminho nesse momento. E isso é dramático, porque ao mesmo tempo que temos que cuidar, nós temos que preservar pelo mínimo essencial,
temos que continuar insistindo e vamos aumentar a pressão com o governo sobre o momento, a falta de informação, as dificuldades, temos que esclarecer mais. Numa outra fronteira dramática, vamos nas próximas horas começar a orientar como é que a gente trata com velórios, com momentos de enterro. Ou seja, são muitas fronteiras de desafios técnicos, mas onde é essencial que a gente tenha espaços onde a sensibilidade, o cuidado e o respeito com a vida têm que ser preservados. Essa é um pouco da nossa missão, de tantas fronteiras e tantas dimensões, mas é nossa disposição como sistema de atuar nessa direção, e precisamos sempre ser pautados. É muito importante que a gente também seja dirigido nas necessidades, orientado naquilo que se faz necessário. E como eu sempre digo, quando eu termino, é que a gente tenha muita fé e muita capacidade, porque o que nos espera nos próximos dias é um cenário dramático e extremamente desafiante. Muito obrigado. Eu passo para o prefeito Lucimar. Obrigado, Rui. Eu quero aqui destacar também um belo trabalho que todo o sistema FECAM, composto pela EGEM, pela FECAM, EGEM, SIGA, Sim Catarina e também a ARES, tem feito no sentido de contribuir para o enfrentamento deste momento adverso pelo qual vive o nosso estado de Santa Catarina, nosso país e o mundo. Aqui, o sistema FECAM se insurge como, de fato, com uma grande missão, de fazer com que haja orientação adequada em todos os segmentos, ao longo dos dias, desde o início deste processo de pandemia. A FECAM atuou de maneira muito firme, de maneira muito coesa e muito solidária em todos os segmentos, como saúde, e aqui estou cuidando não somente da saúde física, mas também, nesse momento, cuidando da saúde mental, trabalhando assuntos jurídicos, educacionais, sociais, enfim, todos aqueles segmentos que, de fato, movimentam a vida do cidadão todos os dias. E é necessário, nesse momento ímpar pelo qual passamos, que tenhamos o equilíbrio necessário, inteligência, criatividade e, acima de tudo, que sejamos solidários uns aos outros. O sistema FECAM, com certeza, está sendo solidário com a sociedade catarinense, fazendo e promovendo eventos e bate-papos como esse, onde todos nós crescemos, não apenas como gestores, mas crescemos como seres humanos, sentindo talvez a dificuldade do nosso semelhante, que nós temos que nos superar. É momento de nós nos reinventarmos e crescermos cada vez mais. Por isso, nossos agradecimentos a todas as pessoas que se envolveram e estão envolvidas desde o início desse processo, ao nosso presidente da FECAM, o prefeito Saulo de Concórdia, de Caçador, ao Rui, esse secretário, esse diretor executivo, que muito mais do que um gestor é uma pessoa solidária, que estende a mão e sensível às necessidades mais prementes dos catarinenses e das pessoas, a toda a equipe da FECAM, da EGEM, do SIGA, do SIM e da ARES. Muito obrigado. Nós temos, de fato, uma equipe fantástica e solidária e que tem uma missão e está cumprindo ela. A senhora, doutora Roberta, muito obrigado por estar no sábado à tarde compartilhando o seu conhecimento e fazendo com que as pessoas que estão aqui nesse bate-papo das mais diversas regiões do nosso estado, podemos até ter no nosso país, tentando justamente buscar o conhecimento necessário para fazer o enfrentamento dessa crise que já está acontecendo. É nesses momentos que os líderes surgem e a senhora, de maneira muito providencial, está aqui a contribuir com o seu conhecimento a todos nós. Muito obrigado a todos que participaram deste evento sobre saúde mental. Desejo que tenham um excelente final de semana e até os próximos bate-papos que teremos durante a semana que está por vir. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde.